Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Deus para ti, guri. Não. O pessoal vai bater em mim já, assim começam os cancelamentos. Meus lindos, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E direto de Canoas, Rio Grande do Sul, aí sabe, eu tenho uma palavra para você sobre algo que tem destruído a vida de milhares de pessoas. Pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda estão com as suas emoções todas perdidas e cheio de problemas que não foram resolvidos. E a palavra de Deus é um bálsamo, como um azeite puro, que tem o poder para nos curar. Aleluia. Para nos libertar, para nos fazer livres, livres de todo peso, livre de todo jugo, livre de todo o gatilho, livre de toda rejeição, livre de todo trauma. E só Jesus tem o poder para fazer isso. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa rapidinha, tia. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Aleluia, aleluia. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E antes de irmos para a mensagem, meu último pedido para você. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é um convite para você ser parte de algo lindo que Deus está fazendo no nosso país. Você pode ser um voluntário, você pode nos ajudar nas circunstâncias de caos do nosso país, e você também pode ser um doador que faz com que homens sejam enviados à ponta. Aqui embaixo tem todas as informações, e você será muito amado por nós se entrar conosco nessa jornada. Afinal de contas, quanto mais longe a gente vai. Então agora a gente vai para a mensagem. Mas eu estava falando com um crente esses dias, Piá. Piá é do Paraná, Chico. E o guri me falou que mesmo depois que conheceu Jesus, o rapaz está trilouco. Tá com gatilho até dizer chega. Que ele tá quando tá quase se curando, alguma coisa acontece. E o piá velho fica perdido. Mas eu conto assim para vocês no outro dia, que eu tenho que ensaiar melhor. Mas sabe, tem pessoas que pensam que quando a gente conhece Jesus, né, a nossa vida, ela se torna um mar de rosas. É como se Jesus chegasse e produzisse uma amnésia em nós, e a partir dali a gente esquece de todo o mal que nos fizeram, de todos os traumas que nós vivemos, de todas as dores que nós passamos. E aquilo é anestesiado na nossa vida e nada mais sente. E tudo é perfeito, tudo dá certo. Mas a gente sabe que de fato, quando nós voltamos para Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que começa em nós é um processo de transformação. É um processo que mexe na nossa estrutura, que começa a lapidar a gente de dentro para fora. E até que chegue isso na alma, no profundo da nossa alma, demora. Demora porque a gente não conta, demora porque a gente não se abre, demora porque às vezes a gente não sabe nem por que sentimos o que sentimos. A gente não sabe de onde vem a dor e por que somos o que somos.
Por que chegamos nesse estágio da vida e às vezes a gente não sabe? Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, a minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é uma mulher de Deus, aquelas irmãs de oração assim, sabe? Obrigado, ela é maravilhosa. E ela sempre me dizia: mano, cuidado quando você estiver no trânsito. Não buzina para ninguém. Às vezes, quem está na sua frente pode estar carregando um caminhão de lixo dentro de si. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. E aquilo sempre ressoou no meu coração. Toma cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores dentro da alma. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando você vê, por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, as brigas de internet, as confusões de internet, você percebe que as pessoas que estão lá brigando, o background delas é muito triste. Não há... Eu não estou falando de bem material, não estou falando de nada disso. Mas de certo modo essas pessoas não prosperam. Elas não avançam. Você já percebeu? A vida delas é só aquilo. É só dor, peso, BO. Você não vê algo de Deus gostoso assim da vida delas, uma boa notícia. Sempre é pesado. Você só vê essa pessoa quando tem uma polêmica. Já percebeu? Ela não aparece no dia bom, ela só aparece no dia mau. E aí eu sempre pensei, sempre tive muita tentação a ter raiva dessas pessoas. Até eu comecei a entender que aquilo é o resultado da fé deles, que em algum momento fracassou. Então eles só estão espelhando as dores que carregam, os milagres que não viveram, as portas que não se abriram, as coisas que não aconteceram. Então, como eles vivem uma dor, um resumo de fracassos, a palavra de esperança irrita essa pessoa. É como eu quando trabalhava na loja de tênis, e um dia entrou uma senhora bem velha, e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela disse: bom dia só se for para você. O que ela estava dizendo é: a minha vida está uma tragédia, não venha me desejar algo que é inatingível para mim agora. Então basicamente essas pessoas, elas só estão coçando as suas feridas em público. Elas só estão passando caco de telha na ferida que ainda sangra. Porque quando elas dizem que você não pode acreditar nessa promessa, é porque elas já deixaram de acreditar nisso. É porque elas não conseguem ver mais Deus dessa maneira. O Deus delas é o Deus do peso, é o Deus da crueldade, é o Deus que te transforma num pedaço de lixo. Não é o Deus que te transforma, não é o Deus que te liberta, não é o Deus que alivia o jugo, não é o Deus que leva sobre ele as nossas enfermidades. Sabe, é o Deus que relata a minha dor e se alegra com ela. Há peso, há jugo. E no meio de tudo isso, há os inocentes. No meio de tudo isso, há pessoas que ainda não compreenderam um todo, foram transformados no espírito, mas a alma está putrificada, as emoções estão despedaçadas e o coração está cheio de gatilho. E essa palavra me pegou. Me pegou porque eu não ouvi de alguém que não conhece Jesus. Me pegou porque eu ouvi de alguém que eu amo e que ama Jesus. E nós estávamos conversando e ele disse: cara do céu, isso me ativou um gatilho e aquilo me fez tanto mal. E eu fiquei com aquilo: Jesus, por que ainda é escravo de algo que já passou há tanto tempo? Por que o espírito ainda não subjugou a alma? Não subjugou a carne, porque ainda vive? Quantos de nós aqui, mesmo vivendo a realidade do Evangelho, ainda somos feridos aqui dentro? Ainda sangra pelo meio das nossas vestimentas evangélicas? Por que o nosso coração ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? O que aconteceu com a gente? Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é a geração
dos diagnósticos de problemas psicológicos. Todo dia é um novo diagnóstico, todo dia um novo remédio, todo dia uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas ao final da noite e do dia você não vai ter sono. Então há um remédio revolucionário que vai te fazer dormir. Mas no outro dia você não vai ter força para acordar. Mas agora tem um remédio revolucionário que vai te dar foco, força, e você vai conseguir. E vai tapear a sua realidade e não vai deixar você ver nada. Até o dia que o remédio acabe na caixa e você não consiga pregar os olhos na cama. Até o dia que o remédio acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Eu não estou falando de uma patologia verdadeira. Estou falando de coisas que nós usamos como muletas para justificar os nossos problemas que não foram resolvidos na raiz. Porque nós chegamos até Jesus, mas ainda nós não entendemos o que Ele quer. Nós ainda não entendemos o que Ele faz. Jesus veio para salvar o homem da sua eternidade caída. Dá um amém. Mas você acha que para nisso? Jesus veio para nos livrar do inferno. Amém. Mas você acha que é isso? Não estou dizendo que não é o mais importante, porque de fato é. Triste é viver uma vida no inferno da terra e ainda além de tudo terminar no inferno da eternidade. A verdade que estão implementando é que para você viver o céu da eternidade você tem que viver o inferno na terra. Estão mentindo para você, porque a Bíblia diz coisas que me dão esperança. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. A Bíblia me dá esperança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A minha Bíblia me dá esperança. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha força. Você não vai temer a seta que voe de dia, nem aquela que voe na escuridão, nem a peste, nada, nada, nada. Então que mundo é esse que a gente está vivendo, aonde nós somos obrigados a carregar um peso que não era mais para estar sendo carregado? Que delícia falar isso para você. Hoje você vai tirar uma mochila de 100 quilos das tuas costas. Hoje você vai sair livre, leve. Nada mais vai ter poder para paralisar você. Nada mais vai ter o poder para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Porque se a sua alma subjugava o seu espírito, hoje o seu espírito vai subjugar a sua alma. Eu acho que eu ouvi um ainda bem que eu vim aqui. Aleluia. Vou te dizer, eu queria ter ouvido essa mensagem 10 anos atrás. Carreguei tanto peso que não era para mim. Carreguei tanto peso que a religião colocou. Carreguei tanto peso que não era Jesus. Carreguei tanto trauma que destruiu minha vida. Eu carreguei tanto peso que me fizeram decidir errado. Tanta coisa que não precisava ter me acompanhado, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Eu ouvi a vida toda que eu não era criança, que Deus iria me punir, que Deus estava me esperando com uma vara de ferro para me corrigir. E todas as vezes que eu errava, alguém dizia para mim: toma cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. E mesmo sendo criança eu era culpado. Mesmo sendo adolescente eu era o culpado. Eu era o culpado de tudo. A infância foi rejeitada, a adolescência foi rejeitada. E eu não estou gritando as minhas dores, porque tudo já foi curado. Mas estou dizendo para você que tem gente que até hoje vive um reflexo daquilo que não semeou, de um peso que não deveria estar carregando, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje não vive, porque foi proibido de viver lá atrás. Chega um tempo que os seus traumas não podem mais decidir por você. Chega um tempo que aquilo que te feriu não pode mais ferir os outros através de você.
Os teus filhos não precisam desse peso, não. Os seus netos não precisam desse peso. O teu esposo não precisa desse peso. A tua esposa não precisa desse peso. E nem você precisa dele. Porque às vezes nós ainda só estamos carregando para justificar todo o tempo de fracasso que a gente viveu. A gente tem prazer de dizer: eu só sou isso por causa disso. Mas tem que chegar uma hora que você vai dizer: eu não sou mais absolutamente nada que disseram sobre mim. Eu não sou absolutamente nada que semearam na minha história. Eu sou tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu me lembro um dia, quando eu era garoto, a gente estava na casa de um amigo do meu pai. E um amigo do meu pai abriu um pacote de bolacha e disse: Dave, você quer? E meu pai falou alto: ele não quer. Só que eu queria. Só que eu queria, mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Eu não tinha tamanho para dizer que eu queria e enfrentar o meu pai, que por conta da miséria da mente achou que uma bolacha faria falta para o filho do amigo, mas não levou em consideração que talvez o filho dele ficaria feliz com um pacotinho de bolacha. Sabe, tudo isso em algum momento é um gatilho. Tudo isso em algum momento é a forma que você trata o filho que Deus te deu. Em algum momento, se Jesus não entra de maneira plena e completa dentro de você, em algum momento isso vai vazar, isso vai sujar alguém que não tem culpa. Eu ouvia a minha mãe dizendo para o meu pai: Hamilton, faz isso. E meu pai dizia: mas o meu pai me criou assim, e eu estou vivo. Escorreu nele, escorreu em mim, mas não escorreu nos meus filhos. Por causa disso aqui, por causa dessa palavra, por causa dessa verdade, por causa dele não atingiu os meus filhos. Por causa dele não atingirá os meus netos. Por causa dele não será parte do meu legado. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa do Senhor Jesus na sua história, não afetará os teus filhos, não afetará a sua família, não afetará o seu legado, não afetará absolutamente nada do teu futuro, porque uma verdade apareceu no meio de toda a história. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio, ele começou a perceber uma coisa: os meus filhos estão perdidos. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer. Então ele falou: Mateus, escreve o que eu vou dizer. E eu estou parafraseando com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu já estaria assim: Jesus, é para mim isso aqui. É assim que eu estou vivendo até agora. É assim que eu estou sobrevivendo até agora. E eu vos darei descanso. Aleluia.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tentarem pregar qualquer outro evangelho para você que não seja este, é mentira. Não foi Paulo que disse, não foi Abraão que falou, não foi Josué que contou, não foi Noé, foi Jesus. Eu sou manso e humilde. Deixe que venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o meu jugo é leve e é suave, e em mim a alma de vocês terá descanso. Descanso. Sentar debaixo de uma sombra, tomar um mate, prosear, que aprenda. Perdão, Jesus, eu quero parar, mas a minha maturidade, eu falta dela, não deixo. Quando chegamos em Jesus, Ele ressignifica tudo aquilo que estava aqui dentro. Quero dizer para você, meu lindo, hoje você vai blindar a sua mente, mas você não vai blindar a sua mente com um pensamento positivo. Você não vai blindar a sua mente com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. Dave, como eu faço para desativar os gatilhos que me lembram de todas as dores, que me colocam em tristeza, em pânico? Eu sei. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. A palavra precisa ser parte da sua vida. A palavra de Jesus precisa entrar. Mas o que, Dave? Vigie as suas influências. Cuide com o que você assiste, cuide com o que você ouve. E mais o que? Ore. Ore e rasgue o seu coração na presença dEle. Porque tudo que você colocar na presença dEle, você não vai precisar mais carregar. Ele levará com Ele. Não precisa mais carregar sozinho. E então, Dave, o que eu vou experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que isso me trará? Paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu sou bem fofoqueiro. Sabe, quando Jesus entra, Jesus tira você do lugar de vítima e leva você para um lugar de conserto. A partir daquele momento, depois que Jesus entra, você não é mais uma vítima agora. Agora você vai ser curado pelo Senhor. Você não vai voltar mais para lamentar, você vai voltar para perdoar. Você vai voltar para sarar e para seguir em frente,
sem nada que te prenda ao passado que tentou te apagar. E é isso que acontece. Quando Ele entra, Ele muda tudo aqui dentro. Ele ressignifica as dores, Ele leva você para um lugar onde você é curado, restaurado. Mas para isso, você precisa mostrar aonde está o problema. Não adianta dizer para Deus que você quer ser curado, mas não dizer do quê. Diga para Ele: Jesus, é as minhas emoções. Jesus, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí Jesus vai curar você. Ele está esperando você levá-lo nesses lugares escondidos dentro de você, de portas trancadas, que só o medicamento acessa e ele nunca pôde entrar. É nesse lugar que Ele quer que você leve. E quando você leva nesse lugar, então Ele muda a posição. Não é mais uma vítima agora. Agora você é alguém que está sob o controle da circunstância. E você, porque está agora nesse lugar, você toma uma decisão sábia e ousada. Você perdoa. Então aquilo que tinha poder para te ferir não tem mais poder para te ferir. Não te fere mais, não te machuca mais. Você resolveu. E aí a vida vai dar uma volta. Isso é maravilhoso. A vida vai dar uma volta. Fala para quem está perto de você, diga: a vida vai dar uma volta. Eu vou falar para você então, olhando nos seus olhos: a vida vai dar uma volta. E quando a volta for completa, você vai passar por todas as pessoas que te feriram, que foram responsáveis pelos seus traumas, pelas suas rejeições, pelas suas dores. Mas agora, nesse lugar onde a vida dá uma volta gigante demais, você não é mais vítima. Agora você é o autor da história que Deus deu um novo caminho para seguir. E nesse lugar você não é mais aquele que se ofende. Nesse lugar você não é mais aquele que coça as feridas. Nesse lugar você é aquele que testemunha do favor do Senhor. E eu quero declarar que nessa volta da vida, você vai ser bênção para aqueles que te feriram. Você vai ser cura para aqueles que te machucaram. É loucura demais, mas eu quero que você pega. Você vai ser um bálsamo para aqueles que te jogaram vinagre quando você estava com sede. Você vai ser cura para aqueles que colocaram o dedo na sua ferida e apertaram fundo para ver sangrar mais. Mas você não é aquela pessoa ferida. Você agora, ela é curada, restaurada. E você vai ser a cura para quem te feriu. Você acredita nisso? Eu sei o que você está pensando. Você está assim: não, porque o dia que eu der a volta na vida, eu quero humilhar aqueles que me humilharam. Só que aí Jesus não vai ter te encontrado de fato. Porque quando Jesus entra em nós, é a natureza dele que toma conta de nós. José, depois de ser traído, humilhado, vendido, encontra os irmãos. E a Bíblia diz que o que ele faz é a prova que Deus era com ele. Ele perdoa, Ele restitui e Ele honra aqueles que o feriram. Meus pais tiveram um encontro com Jesus muito grande. Minha mãe orou pelo meu pai durante 8 anos. Jesus salvou meu pai. Não está feliz? Eu vou falar mais então. E meu pai hoje é um outro homem. Minha família é uma bênção. Eu estou aqui, minha mãe está jejuando pela série. Meu pai está mandando vídeos do que eles estão vivendo. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo que nos cura. Jesus, nós não seremos mais os mesmos. A partir de hoje, tudo aquilo que nos feriu será depositado na tua presença. Não seremos mais escravos, Jesus. Não seremos escravos dos sentimentos. Não seremos escravos dos traumas. Mas iremos tomar do teu jugo que é leve e suave. Porque essa é a tua palavra. Jesus, nunca mais seremos escravizados por nossas emoções. Mas a partir de agora o nosso espírito governará sobre a nossa alma em
lugares que fomos feridos, seremos